A evolução, como eu aprendi, começou com uma coisa chamada Big Bang. Dizem que esse Big Bang um dia estourou, liberando gás hidrogênio. Esse gás tornou-se pó e a poeira condensou-se no planeta Terra, que, segundo os evolucionistas, era muito seca. Passados milhões de anos, a atividade vulcânica produziu água. Então, numa dessas poças d'água, em algum lugar do planeta, elementos inorgânicos se juntaram e quando um raio-x ou algo parecido os atingiu, formou-se a centelha da vida. Afirmam que isso aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos e que a tal centelha de vida, de algum modo, nesse espaço de tempo, transformou-se na primeira célula, o que aconteceu mais ou menos há 600 milhões de anos. Aos poucos, a célula tornou-se os maravilhosos vocês. O primeiro animal estudado foi um inseto chamado besouro bombardeador. Esse pequeno inseto de 2 centímetros mistura elementos químicos explosivos. E eu comecei a pensar, muito bem, como ele evoluiu? Se a evolução está certa, você está evoluindo comigo e não possui mecanismo de defesa, mas a explosão é o mecanismo de defesa do inseto. Então, se a evolução está certa, como ele desenvolveu essa defesa? Então vamos pensar, na primeira explosão, o que aconteceu com o inseto? Bum! Explodiu em pedaços. Muito bem, pedaços de inseto não evoluem. O que aconteceu? Bom, ele não explodiu. Dentro dele tem uma fábrica que produz elementos químicos. Um deles age como catalisador, de modo que ao ser misturado com as outras substâncias ainda neutras, ocorre a explosão. Mas quando o elemento é produzido outra vez, pronto, o inseto explode de novo. Mas isso não acontece, por quê? Porque ele tem uma câmara de combustão com material isolante. Mesmo assim, ele se explodiria se não tivesse onde dissipar a explosão. Para isso, ele possui 2 canais na cauda e é capaz de apontar os canais para cima, para os lados e para frente. Se uma aranha o atacar pelo lado e ele não tiver tempo para se virar e atirar, ele poderá apontar a sua pequena arma para ela e atirar. A explosão desse pequeno inseto, observada com ouvidos humanos, parece apenas um estalo. Mas filmada num laboratório em câmera lenta, ela soa brrr, centenas de pequenas explosões em sequência tão rápidas que escutamos apenas um estalo. Surge a pergunta, qual o motivo disso? Bom, era uma questão muito interessante para os cientistas estudarem. Muitos da Universidade de Cornell e de outros lugares descobriram que se fosse apenas uma explosão... Bom, digamos que o inseto vá atirar numa aranha desse lado e, bum, ele atira e ele acaba se autoejetando para longe. É como acionar uma turbina, ele é lançado longe. Mas se forem explosões em sequência, ele se segura com suas pernas. Como a evolução explicaria uma explosão sequencial? Esse pequeno inseto desafia todas as teorias de evolução. Não há como um processo lento e gradual produzir esse inseto. Não há como, nem mesmo nas mais recentes teorias evolucionistas como a do equilíbrio interrompido, onde a evolução é muito rápida, não há como explicar esse pequeno inseto. E eu comecei a perceber como esse pequeno animal poderia ter evoluído. Ele precisaria de todas as suas partes juntas ao mesmo tempo ou não existiria o animal. A girafa mede cerca de 5,5 metros. Para enviar o sangue por aquele longo pescoço, contra a gravidade, a girafa dispõe de uma poderosa bomba, seu coração. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Uma poderosa bomba. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água. Então ela abaixa a cabeça para alcançar a água e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração, ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando, eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura, porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento, que fica sob o cérebro, age como uma esponja.
e essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora, e aí a girafa pensa, preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa, mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Porque Deus a criou. Quando ela levanta a cabeça, as válvulas da artéria do pescoço se abrem. A esponja sob o cérebro esvazia suavemente o sangue oxigenado para dentro do cérebro. Há também válvulas que se fecham nas veias que descem pelo pescoço. Quando a girafa começa a correr, tudo está bem. A pressão do sangue está normal. Bom, como isso evoluiu? Ela precisa de todas essas partes juntas ao mesmo tempo de uma vez ou estará morta. Então, a girafa é mais um exemplo de projeto. Ela precisa de um projetista que a construa do jeito que ela é. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. Ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. São mais resistentes, esponjosas, são muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça. Vocês imaginam que o Sr. Pica-Pau volta para casa à noite queixando-se à esposa. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso. Por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial. Por exemplo, entre o bico e o crânio há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do pica-pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Por isso os médicos estudam o pica-pau. O pica-pau, com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? Bom, a língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico. A do pica-pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? Porque ele precisa cavar um buraco, achar o inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho para fora. Agora me diga, será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o pica-pau consegue? Deus criou o pica-pau e colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele tem uma glândula na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto, sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse o inseto na língua e engolisse o almoço. O que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque, ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. Eles focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore, e essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por acaso alguém já viu um pica-pau cego? Não, nenhum perdeu os olhos, jamais, certo? Bom, há um pica-pau em especial, o pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal. Não tenho certeza, mas deve ser. A língua dele é diferente de qualquer outra língua.
Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. E como foi que isso surgiu da evolução? Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Como aconteceu? Eles não sabem. E qual a minha resposta como criacionista? Afirmo que Deus fez o pequeno pica-pau e creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova. Isso é exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito inteligentes que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? E quando finalmente descobrem, não há como descrever esse fato em termos da ciência evolucionária, então lhes resta outra opção, de que talvez haja um projetista, um criador. Então decidem, eu não quero ir por aí, certo? E então suprimem as provas. Muito do que eu estudei, eu tive que pesquisar para encontrar as informações, porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos, então simplesmente as ignoram. Se você colocar um ovo na água morna, verá que ele solta bolhas. E por quê? Porque a casca é cheia de buraquinhos. Um ovo de galinha tem cerca de uns 10.000. Esses buracos servem para o filhote respirar, pois o ar entra pelos furinhos. E também para jogar fora os dejetos do ovo, porque o pintinho come a gema para crescer. E a gema digerida produz dejetos, solta água e outros elementos. E esses dejetos devem ser jogados fora, ou, por exemplo, parte da água deve ser eliminada ou ele morre afogado. Como explicar esse mecanismo complexo e o momento exato para um ovo se desenvolver? E tudo isso acontecer de modo que o pintinho sobreviva em cada etapa do processo. Tudo deve ser feito num dia certo e numa ordem certa e no tempo exato, ou o filhote morre. Se você já comeu um ovo quente ou um ovo duro, ao descascar já notou a membrana envolvendo tudo. Essa membrana tem uma função, da qual já iremos falar. Porém, uma das pontas do ovo é achatada, parecendo que a galinha deixou uma parte vazia. Esse lugar é especial, chamado bolsa de ar. Agora, vamos observar esse ovo fertilizado que possui todas essas partes que identificamos. É onde o pintinho se desenvolve. No 5º dia, seu coração começa a bater. Veias e artérias já apareceram e 2 delas se destacam, ligando-se à membrana. É por aí que o filhote vai respirar. O ar entra pelos poros, os furinhos na casca e segue para a membrana. Essa membrana transfere o oxigênio para a artéria ou veia que chega até o animal. Enquanto a outra veia que sai dele livra-se dos dejetos. Temos assim um processo de materiais entrando e saindo da casca. Outras 2 veias se prendem à gema, alimentando o pintinho. E à medida que ele cresce, a casca fica pequena e ele não tem ar suficiente. Isso ocorre no 19º dia. Durante esse tempo, um pequeno dente cresceu na ponta do bico. É o dente de ovo. Nós desenvolvemos nossos dentes dentro da boca e não em um bico. Mas o pintinho tem um dente de ovo. E no 19º dia, ele irá usá-lo para fazer um furinho na parte chata do ovo, onde está o ar. Por isso chama-se bolsa de ar. Assim, ele tem mais 6 horas para respirar. Quando nós mergulhamos no fundo da piscina ficando sem ar, nadamos para cima para respirar. Geralmente ficamos ali algum tempo dando uma boa respirada. Não o pintinho, porque se ele entrar na bolsa de ar, ele vai ficar sem ar. E por isso dá bicadas no 19º dia, nem um dia antes, nem um dia depois. Ou estará morto, mas é no 19º dia que ele alcança a bolsa e tem mais 6 horas de ar. Ele vai ficar ali parado respirando ou vai pensar, tenho que fazer alguma coisa com esse ar?
E é claro que ele faz. Preciso fazer um furinho e, valendo-se das 6 horas de ar, ele faz um furo na casca. E assim, ele respira do 19º dia até o 21º pelo pequeno furo na casca. No 21º dia é quando ele quebra a casca para sair. Nesse meio tempo, os sistemas que ligam a membrana e os sistemas ligados à gema, todas aquelas veiazinhas começam a soltar-se. Quando o pintinho sai da casca, às vezes uma dessas veias se enrosca nele. Mas o fato é que parece que ele saiu de um traje espacial. E ele está pronto. Sai do ovo no 21º dia, mas todas as etapas anteriores precisaram ser executadas no tempo exato, absolutamente no tempo certo, porque ao sair, ele é uma criatura inconfundível, não há dúvida de que é um pintinho. Tudo o que vemos na natureza, nos registros fósseis e nas criaturas vivas é igualmente inconfundível, identificável. Podemos classificá-lo, isso é uma vaca, isso é uma galinha, e isso é mais uma prova de que Deus fez tudo, inclusive as galinhas, exatamente como elas são. Existe uma aranha no Texas e em outros lugares dos Estados Unidos chamada aranha dourada dos jardins, também chamada de aranha zíper, porque no meio da teia ela faz um desenho característico que parece um zíper. Trata-se de uma aranha notável, temos uma criação delas, quer dizer, elas vivem no nosso jardim e nós as observamos, alimentando-as com gafanhotos e grilos. E essas aranhas constroem 7 tipos de teias. Uma dentre os tipos de teia não é grudenta, e é nesta que elas correm para pegar insetos. Há outro tipo de teia, que é grudenta, que prende insetos. Essas teias não são pequenas. A aranha de jardim, uma fêmea adulta, pode fazer uma teia de 60 centímetros. Elas ficam a menos de 10 centímetros do centro e fazem coisas muito interessantes. Se você chegar perto, quando estão quietas na teia, às vezes elas farão a teia vibrar como um trampolim. Para ameaçar, elas estão dizendo: afaste-se de mim, eu não quero você assim tão perto. Então, quando o inseto se prende, elas correm até ele e enrolam camadas de teia, rodando o inseto, envolvendo-o completamente, não só com fios finos. Isso é fascinante. Elas podem controlar isso, elas sabem. Preciso de uma teia fina para essa tarefa, ou um cordão mais forte para outra, ou uma teia colante para aquele outro trabalho. Elas sabem o que fazer. Algumas, logo ao nascer, ainda filhotes, na verdade, a fêmea põe de 30 a 55 ovos em uma bolsa. Outro fato interessante, ela constrói essa bolsa de ovos com um tipo diferente de teia. Ela tece a pequena bolsa e a envolve com uma teia sedosa. E termina tudo com um pequeno fio de cor marrom. Portanto, ela tem cores diferentes de teia. E ela enche a bolsa com ovos, mas não por cima, e sim pelo fundo. Ela vai à parte de baixo e enfia os ovos para cima. E aí, cada um dos ovos é pulverizado com um pó fino, que ela mesma produz dentro dela, de modo que não grudem uns nos outros. Depois de empurrar todos os ovos para dentro, ela fecha o fundo. Às vezes, ela faz a bolsa no outono. Hoje mesmo eu vi uma dessas no jardim de casa, e sei que as pequenas aranhas nascerão na primavera. Por isso a bolsa fica ali durante o inverno. Às vezes, ao nascer, as aranhas resolvem: eu quero ir para Acapulco. Eu não sei o que elas pensam, mas o fato é... E elas tecem umas fitas de teia e esperam o vento passar. Quando ele sopra, elas abrem as teias e o vento as leva. Elas já foram vistas a 4.500 metros de altura. Já foram monitoradas por 2.500 quilômetros de voo. Isso é fascinante. Como uma aranha pode decidir: hoje eu vou viajar, vou lançar minha teia porque eu quero ir para outro lugar. E é assim que elas se espalham. Outra coisa interessante. As aranhas crescem dentro de uma espécie de casca, que não cresce com elas. Portanto, precisam sair. Se não saírem, elas morrem. E como elas saem? Bom, dentro delas existe um dispositivo que produz exatamente o solvente que elas precisam. É o líquido exuvial. Num certo dia, as aranhas espirram esse fluido num certo ponto da casca e tem que ser o lugar certo. O fluido dissolve a casca formando o alçapão. Elas abrem o alçapão, se espremem para fora
e já começam a fabricar outra. Esse processo se repete várias vezes durante seu crescimento. Espere um pouco, vocês dirão. Se a evolução existe, como a aranha poderia desenvolver a capacidade de produzir esse fluido para dissolver a própria casca? Tem que ser o fluido certo para dissolver a casca. Tem que ser aplicado no lugar exato ou a aranha não escapa. E tudo isso deve acontecer no momento certo, ou a aranha morre dentro da casca. Sobrevivência do mais apto. As aranhas de jardim não deveriam existir. Há gente que gosta de matar essas aranhas. Mas eu acho que elas devem viver. Elas comem insetos nocivos e outras coisas. São bonitas e interessantes de olhar. Assim Deus fez essas criaturas e a sua criação, para que sejam estudadas, com cuidado, pois admirando e aprendendo com sua criação, agradeceremos ao Criador e daremos glória por sua criação, e é assim que devemos estudar as obras de Deus. O que mais admiro no Chuckwalla é sua capacidade de dessalinização. Isso significa que ele tem muito sal no sangue. Por quê? Porque ele vive no deserto, onde não há água, e ele não tem o que beber. Em vez disso, ele come plantas e pequenos animais, como insetos, e acumula sal. Muito sal no corpo poderia matá-lo. E como ele sabe quando está com muito sal? O que acontece quando ele tem muito sal? Ele morre. Sobrevivência do mais apto, ele deveria estar morto, mas não está. E por quê? Porque Deus colocou algo em seu focinho, uma usina dessalinizadora. Quando o sangue fica saturado de sal, o lagarto pensa consigo: acho que preciso me livrar do excesso de sal em meu sangue. Então ele põe a usina para funcionar. E aí ele desvia o sangue até essa pequena usina, e essa usina retira o sal do seu sangue. De vez em quando, o lagarto Chuckwalla, ele faz atchim. Ele espirra puros cristais de sal. Uma boa ideia é vocês terem um lagarto desse sobre a mesa e, quando precisarem de sal, espirra aí, lagarto. E aí teremos sal puro do espirro do lagarto. Uma coisa inacreditável. Essa é mais uma das criaturas incríveis que o Senhor criou. O tímpano humano é uma maravilha. O movimento dele é tão pequeno que mal pode ser medido. Alguns cientistas dizem que o movimento do tímpano, quando atingido por diferentes sons, é aproximadamente 1/100º da largura da molécula do hidrogênio. Essa é uma das menores moléculas, pois esse movimento imperceptível pode distinguir entre uma trombeta, um tambor, a voz da sua mãe dizendo que arrume a sua cama, a do seu pai dizendo que não empresta o carro hoje porque você chegou tarde demais. E esse minúsculo movimento diferencia entre todos esses sons e mergulha no seu cérebro, e seu cérebro lhe diz: isso é a mamãe falando, esse é o papai, essa é a orquestra tocando. Podemos ouvir música. Podemos ouvir alguém dizendo que nos ama, coisa que adoramos ouvir. Como? Com um movimento que não chega a ter a largura da molécula de hidrogênio. É um milagre, é um milagre! E acontece dentro da sua cabeça. Nossos olhos, acontece a mesma coisa. Os cientistas não conseguem reproduzir o que nosso olho faz. Não conseguem fazer uma lente, e imagino que os fotógrafos gostariam de uma lente assim, que enxerga bem de longe, enxerga bem de perto, se pensamos no olho saudável, sem defeitos ou precisando de óculos. Nosso olho é sempre assim, em movimento, o tempo todo. Mas as imagens que percebemos não tremem, elas são estáveis. Como isso acontece? Deus criou o olho junto com vários músculos dentro da nossa cabeça. Planejou o modo como tudo interage com o nervo óptico e com o cérebro. Nossos olhos recebem as imagens invertidas. Foram feitos experimentos colocando nas pessoas óculos que viram as imagens de cabeça para baixo. No entanto, depois de 2 semanas, uma pessoa com esses óculos pôde dirigir um carro. Seu cérebro compensou a distorção. Agora, pense no modo como o corpo humano funciona, como o corpo evoluiu. Refletindo sobre o assunto, examinando algumas criaturas, olhamos para elas e pensamos: como é possível? Serão elas o resultado de um processo impessoal ao acaso? Ou será que existe um projetista? Um poder que teve a genialidade de projetar todos esses detalhes de modo que funcionem.
cada peça trabalhando em harmonia com as outras, resultando nessas maravilhosas criaturas que desafiam a evolução em todos os aspectos. Tudo isso prova a existência de um projetista, um criador, e eu sei o nome dele. E ele deseja ter um relacionamento com cada um de nós. E ele penetrou no tempo e no espaço, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o projetista e o criador, que tem poder e genialidade para criar tudo o que há.